Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Nesta noite, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro do Gênesis, no capítulo de número 12. Vamos ler apenas os 2 primeiros versículos. Gênesis capítulo 12. Vamos ler os 2 primeiros versículos, que dizem assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém. Podei-vos assentar. Glória a Deus. Nós iniciamos aqui, irmãos, na semana passada, uma série de ministrações que tem tratado do cuidado de Deus. E a título de introdução, na semana passada, nós falamos sobre as palavras de Jesus proferidas no Sermão do Monte, que estão registradas no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 6, quando Jesus diz para aqueles ouvintes: não andeis ansiosos, ou não vos preocupeis com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, e nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E Jesus diz mais para aquelas pessoas: olhem para as aves dos céus. Elas não plantam, elas não guardam em celeiros, mas o vosso Pai que está no céu as alimenta todos os dias. Olhem também para os lírios, porque eles não costuram, eles não tecem as suas roupas, mas o Pai que está no céu os veste de maneira tão gloriosa. E hoje, irmãos, eu quero dar sequência neste tema, olhando aqui para essa história maravilhosa do patriarca Abraão. A maneira como Deus o chamou. Abraão, ele era um dos 3 filhos de Terá, e ele nasceu na cidade conhecida como Ur dos Caldeus. Para que os irmãos tenham uma ideia, esta região onde Abraão nasceu era conhecida como a região da Mesopotâmia. E esta cidade, Ur dos Caldeus, ela está localizada onde hoje seria mais ou menos a 300 quilômetros a sudeste de Bagdá, na capital do Iraque. Ali, naquela região que Abraão nasceu, em Ur dos Caldeus. Mas, passado algum tempo, depois que Abraão já tinha se casado com Sara, o seu pai Terá tomou Abraão, Sara e um sobrinho, Ló, que era filho de Harã, o irmão de Abraão que já havia falecido. E eles foram com destino a uma cidade chamada Harã. Esta cidade, hoje também, ela está localizada na Turquia. E é uma cidade que ainda hoje se chama Esquiarran. Na pronúncia hebraica, cidade é Harã. E Terá, ele fica ali nessa cidade durante alguns anos, com Abraão, com Sara, com Ló. Mas então, passado algum tempo, o Senhor Deus fala com Abraão. E fala com ele essas palavras que nós lemos aqui no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus diz: Abraão,
sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nesta ocasião, Abraão estava com 75 anos de idade. Quando Deus faz a ele, determina a ele esta ordem, dá a ele esta recomendação. E se nós pararmos, irmãos, para pensar um pouquinho, embora o texto diga que Abraão obedeceu, mas não foi uma decisão assim tão fácil para Abraão. Pegar a sua esposa, o seu sobrinho e sair, deixar ali seus familiares e ir para um lugar que nem ele sabia ao certo onde era, porque Deus disse que iria mostrar para ele. Sempre que alguém, irmãos, precisa se mudar, de uma cidade, alguns empregos, algumas empresas, às vezes exigem da pessoa mudança, uma transferência de uma unidade para outra, bancos, acontece muito isso. E sempre quando uma pessoa, irmãos, precisa se mudar de uma cidade para outra, seja por motivo de trabalho, motivo familiar ou qualquer outro motivo, é necessário um tempo de readaptação. Você sai de um lugar onde você já está bem estabelecido e você chega num lugar totalmente estranho. E nesse novo lugar, se é um casal, por exemplo, que tem filhos, precisa da readaptação dos filhos na escola, as amizades, os coleguinhas. Os adultos precisam também de uma readaptação, novos vizinhos, novos colegas de trabalho, novos médicos, novos mercados. Tudo muda na vida de uma pessoa que precisa sair de um lugar e ir para outro. Isso exige então um tempo de readaptação. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui com Abraão. Mas Abraão já tinha passado por essa readaptação. Ele tinha saído de Ur e tinha ido para Harã, onde ele começou uma nova vida. E agora a Bíblia não faz menção de quanto tempo eles ficaram ali em Harã. Mas com certeza Abraão já estava adaptado na nova cidade. E agora com 75 anos de idade, Deus diz para ele: sai daí deste lugar e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Irmãos, novos desafios de novo. Novos recomeços. Então não foi fácil para Abraão tomar essa decisão. A gente às vezes lê o texto bíblico, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e assim por diante. E aí no versículo 4 diz: assim partiu Abraão como o Senhor lhe havia dito. Dá a impressão que Deus falou, Abraão arrumou a mala e já saiu com toda a mudança, família. Irmãos, mas eu creio que não foi bem assim. Eu creio que Abraão, embora tenha obedecido, mas é claro que ele precisou enfrentar medos, ele precisou enfrentar a ansiedade, ele precisou enfrentar o próprio receio do desconhecido. Ele não sabia ao certo para onde estava indo, para onde iria recomeçar a sua vida. Mas a Bíblia diz que então ele obedece. Lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 8, a palavra de Deus diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde iria. Aqui no verso 4 diz: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Então, irmãos, nós sabemos sim que Abraão ouviu, que ele obedeceu à voz de Deus, que ele não duvidou da promessa que Deus estava fazendo, mas com certeza ele precisou sim vencer temores, porque isso é natural do ser humano. Quando a gente olha
poucos versos mais à frente, aqui no capítulo 12 mesmo de Gênesis, nós vamos ver que Abraão ele foi e ele chegou na terra de Canaã, que era a terra que Deus havia prometido à sua descendência. Mas quando chegou naquela terra, tinha fome ali, teve fome. E aí, com certeza, Abraão deve ter se perguntado: por que Deus me tirou de Harã? Lá estava tudo tão bom, eu estava com a minha família, eu estava com uma vida estabilizada, e Deus me chamou para sair de lá. Eu tenho certeza que foi a voz de Deus, mas agora eu chego aqui em Canaã e tem fome aqui na terra. Irmãos, há uma verdade que nós precisamos enfatizar aqui e que nós vamos ver ao longo dessas ministrações que nós vamos fazer sobre o cuidado de Deus, porque muitas vezes as pessoas não compreendem bem esse assunto. Quando a gente fala do cuidado de Deus, a gente não está falando, irmãos, de ausência de problemas. Quando a gente fala que Deus é um Deus que cuida dos seus filhos, a Bíblia não está falando que isso significa que nós não vamos ter lutas, que nós nunca vamos passar por dificuldades na nossa vida. Basta olhar para o exemplo que Jesus deu, lá em Mateus 6, quando ele falou: olha para as aves do céu, o Pai do céu as alimenta. Mas as aves do céu de vez em quando não tem que enfrentar umas tempestades? Às vezes, os ventos soprando, as aves escondidas ali no meio das árvores, as árvores balançando e as árvores ali tomando chuva, a chuva fria, ventos, e as aves estão ali. Os lírios, eles não enfrentam tempestades, às vezes granizo, ventos fortes, tombam aquelas flores dos lírios, eles passam por dificuldade. Então, quando o Senhor Jesus está falando aqui sobre o cuidado de Deus, em momento algum ele está dizendo que o cuidado de Deus significa ausência de problemas. Mas é justamente às vezes, irmãos, no meio dos problemas, é que o cuidado de Deus vai ser revelado. Nós vamos ver isso ao longo dessa série. Muitas vezes é no meio da tribulação que nós vamos ver a mão de Deus. O salmista Davi, ele disse, muitas vezes: Senhor, foi-me bom ter sido afligido. Jó escreveu: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque em meio às adversidades que eles passaram, em meio às lutas que eles enfrentaram, eles viram o cuidado de Deus. Eles experimentaram o cuidado de Deus. Se eu perguntasse aqui para os irmãos que estão aqui nesta noite, qual foi a experiência na sua vida em que você sentiu Deus mais perto de você? Eu creio que a maioria das respostas seriam no momento de dificuldade. É nesse momento que a gente experimenta o cuidado de Deus. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. E embora Abraão, irmãos, ele seja conhecido como pai da fé, ainda que o nome de Abraão esteja citado algumas vezes lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, nós vamos entender que neste momento de fome em Canaã, Abraão, ele sentiu medo. Ele sentiu medo. O pai da fé. E sabe o que Abraão fez? Ele desceu para o Egito. Por que Abraão desceu para o Egito? Quando Abraão saiu de Harã para ir para Canaã, ele estava ouvindo a voz de Deus, era uma ordem de Deus. Abraão, sai dessa terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele estava indo debaixo da direção de Deus. Mas e agora, de Canaã para o Egito? Deus apareceu para Abraão e mandou ele descer para o Egito?
Não. Abraão desceu por lá, para o Egito, por conta própria. Sabe, irmãos, por que Abraão desceu para o Egito? Porque ele pensou: o que nós comeremos? O que nós beberemos? Com o que nos vestiremos? O pai da fé, ele está em dúvida. O pai da fé, ele está preocupado. Ele está preocupado com Sara, ele está preocupado com Ló, ele está preocupado com seus servos, ele está preocupado com o seu rebanho. Ele está dizendo: o que nós vamos comer se nós ficarmos aqui? E foi isso que fez Abraão descer para a terra do Egito. Mas Deus não havia mandado ele para esse lugar. E quando você vê isso na vida de Abraão, você consegue ver alguma semelhança com a sua vida? Quantas vezes, irmãos, é assim que a gente age? Deus nos dá uma direção, e Deus então nos mostra um caminho, mas quando a gente obedece à voz de Deus, parece que a gente se depara com momentos de dificuldade, e a gente começa a se perguntar: Deus, por que o Senhor me tirou da minha zona de conforto? Por que o Senhor me trouxe para esse lugar? Por que o Senhor me tirou daquele emprego? Por que o Senhor fechou aquela porta? Por que o Senhor não permitiu que aquele relacionamento continuasse? E a gente começa a se perguntar: Senhor, parece que está dando tudo errado. E é nesse momento, irmãos, que nós muitas vezes agimos como Abraão agiu. Por conta própria, a gente fica preocupado e a gente então quer buscar uma solução nossa. Quando Deus está disposto a cuidar de nós. Eu creio, irmãos, que nesta ocasião, se Abraão tivesse ficado em Canaã, Deus iria prover. Deus iria de uma maneira ou outra enviar para ele o recurso, porque Deus mandou ele para lá. E se Deus mandou ele para lá, nosso Deus, ele não faz nada pela metade. Se Abraão está obedecendo à voz de Deus, ele está em Canaã, porque Deus mandou ele para lá, Deus vai dar o sustento. É isso que Jesus está ensinando sobre o cuidado de Deus. Irmão, se você está agindo de acordo com a vontade de Deus, se você tem convicção de que você está obedecendo o que Deus mandou você fazer, não tenha medo, porque Deus vai cuidar de você. Se você está vivendo a obediência à palavra que Deus te deu, ainda que você não esteja vendo hoje as coisas acontecerem, você precisa confiar que esse Deus estará cuidando de você. Quantas vezes na nossa vida, irmãos, a gente faz o que Abraão fez? Ah, Senhor, eu vim aqui, eu obedeci a sua voz, mas, Senhor, não está acontecendo nada, então eu vou tomar agora a minha direção. Irmãos, e quando a gente faz isso, as coisas só pioram. Porque Abraão desceu para o Egito sem obedecer a Deus. E quando ele chega no Egito, aí vem outro medo. A Bíblia diz que ele, chegando lá no Egito, ele chama a Sara e diz: Sara, se alguém perguntar, fala que você é minha irmã. Não fala que você é minha esposa. Porque senão eles vão tomar você, para levar você para ser esposa do faraó, e eles vão me matar. Com o que Abraão está preocupado agora? Com a vida. E se eles tirarem minha vida? Sara, e se eles pegarem você e me matarem?
Veja, irmãos, que o temor está tomando conta de Abrão. Pastor, mas Abrão é o pai da fé. É por isso que a Bíblia é maravilhosa, irmãos, porque se a Bíblia não escrevesse isso na vida de Abrão, a gente ia achar que Abrão era perfeito. Embora a Bíblia diga que ele era o pai da fé, a Bíblia quer mostrar que mesmo o pai da fé teve momentos na sua vida que ele temeu. Mesmo o pai da fé, que tinha tanta confiança em Deus, teve momentos na sua vida que as dúvidas tomaram conta do seu coração, que as ansiedades tomaram conta do seu coração. Então, quando a Bíblia registra isso, ela quer mostrar que Abraão era homem como eu e você. E mesmo assim, ele foi alguém que viveu uma vida de fé. O que Deus quer dizer para mim e para você, é normal nós termos dúvidas, é normal em momentos da nossa vida, nós às vezes temos medo, é normal na nossa vida a gente ter preocupações com o dia de amanhã. Mas a Bíblia quer mostrar que nós temos que aprender com Abraão. Aprender com os acertos, mas aprender também com os erros. Abraão podia ter evitado esses problemas que ele passou. E quando ele vai ali para o Egito, e ele pede então para Sara dizer que é sua irmã, a mentira não durou muito tempo. Logo foi descoberto, e Deus precisou intervir para que Faraó não tomasse Sara como a sua mulher. E aí nós vemos, irmãos, Deus cuidando da sua promessa. Deus estava cuidando para que a sua promessa se cumprisse na vida de Abraão e de Sara. Deus estava ali intervindo para mostrar para Abraão: Abraão, não tenha medo, eu sou o Deus que te chamou, e eu sou o Deus que cuido de você. Deus está dizendo para você aqui também nessa noite, talvez você esteja dizendo: Senhor, mas eu tenho tentado obedecer a tua voz, eu tenho tentado fazer a sua vontade, mas Senhor, as situações na minha vida às vezes são tão complicadas. E Deus está dizendo para você: filho, filha, se você está fazendo aquilo que eu te pedi para fazer, descansa na minha presença. O salmista escreveu dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se você está fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer, aquilo que Deus te mandou fazer, pode descansar na presença de Deus, porque Deus nunca vai deixar de cuidar de você. Nós vamos ver, irmãos, que aqui no Egito não foi suficiente. Mais lá adiante, no capítulo 20 de Gênesis, Abraão foi habitar em Gerar. E ali novamente ele usa a mesma estratégia. Ele pede para Sara de novo dizer que é sua irmã. De novo ele está com medo. De novo ele está com a mesma insegurança. De novo ele está dizendo: Sara, eles vão te pegar e te levar lá para Abimeleque, o rei de Gerar, e eles vão me matar. Então diga de novo que você é minha irmã. Irmãos, Abraão já tinha visto que não tinha dado certo no Egito, mas ele está tentando de novo. Por isso que eu digo, quando a gente lê a Bíblia, irmãos, a gente precisa ler a Bíblia aplicando a nós. Quantas vezes a gente dá uma mancada e Deus corrige, mas chega lá na frente e a gente repete de novo a mesma coisa. Quantas vezes na nossa vida a gente duvida de Deus hoje e Deus traz solução, Deus traz resposta. Chega lá na frente, a gente depara com outro problema e novamente a gente está em dúvida. Deus novamente precisou intervir. Deus fala com o rei Abimeleque, diz para ele: olha, devolve essa mulher, porque ela é casada, devolve ela para o marido. E ele diz:
para Abraão: que coisa que você fez, que loucura que você fez. A mão de Deus quase desceu sobre nós aqui como castigo, por algo que eu nem sabia, por algo que você inventou. E Abraão precisou sair dali daquela terra. Mas Deus não permitiu, irmãos, que aquele rei tomasse Sara. Porque Deus havia feito uma promessa, tanto a Abraão quanto a Sara. E embora eles não estavam cuidando dessa promessa, Deus estava cuidando por eles. Muitas vezes, irmãos, Deus faz promessa na nossa vida e a gente não cuida para que a promessa se cumpra. A gente não cuida. Quantas pessoas Deus já falou um dia: olha, eu vou te usar, e a pessoa simplesmente se afasta da presença de Deus, sai da presença de Deus, se distancia de Deus. Mas muitas vezes Deus vai lá ainda, com misericórdia, com graça, e Ele busca aquela pessoa, e diz para ela: embora você não cuidou da promessa que eu te fiz, eu continuo velando por ela. Eu continuo cuidando dela. Sabe, irmãos, através de tudo isso a gente consegue ver e compreender o cuidado tão amoroso de Deus para conosco. Veja, irmãos, Abraão, quando ele diz para Sara: olha, diz que você é minha irmã, ele está se esquecendo da promessa, ele está se esquecendo daquilo que Deus tinha falado com ele: eu farei de ti uma grande nação. Ele está entregando Sara para aquelas pessoas, para aqueles homens, mesmo tendo uma promessa de Deus para ele e para Sara. Mas Deus, irmãos, Ele está sendo fiel e Ele está cuidando. Quando a gente olha, irmãos, ainda no capítulo 16, vemos mais uma vez Abraão e Sara tomando uma decisão errada. Abraão pergunta: Deus me fez a promessa de uma nação e nós não temos filhos. A Sara diz: não tem problema. Toma a nossa serva Agar, uma serva egípcia, deite-se com ela, tenha filho com ela, e aí nós vamos ter herança, vamos ter herdeiro para a herança. Os dois combinam isso. Por que eles tomam essa decisão, irmãos? Porque eles estão preocupados com o amanhã. É por isso que Jesus está dizendo: não andem ansiosos quanto à vossa vida, basta cada dia o seu próprio mal. Eu vou prover as vossas necessidades, eu estou cuidando de vocês a cada dia. Mas agora, por que eles estão tomando essa decisão? Porque eles estão preocupados com o futuro. Se Deus prometeu nos fazer uma nação, como que a gente não tem filhos? Como que isso vai acontecer se nós não podemos ter filhos? E Deus prometeu que através de nós haverá uma nação. Então eles vão de novo tentar resolver o problema. Irmãos, e a gente aprende com a vida de Abraão uma lição maravilhosa. Nunca tente resolver você os problemas que só Deus pode resolver. Nunca tente você interferir naquilo que Deus já prometeu fazer na sua vida. Confie nele, descanse no Senhor. É claro que há coisas nesse processo que Deus vai pedir para nós fazermos, mas não faça nada sem que Deus te mande fazer. Isso serve talvez para alguém que está orando por um filho, por um esposo, por um parente, e talvez Deus já tenha dito:
olha, deixa que eu vou fazer a obra. E aí você olha para essa pessoa e você não vê as coisas acontecendo, você fala, Senhor, sabe uma coisa? Eu vou falar. E às vezes quando você fala, estraga tudo. Se Deus falou que vai fazer, Ele está cuidando para cumprir a promessa que Ele fez. Faça a sua parte, que é orar, interceder, clamar. Mas as coisas que Deus só pode fazer. Então entregue nas mãos dEle. Quando a gente olha então, irmãos, para esses acontecimentos, eu particularmente vejo muitas vezes essas atitudes erradas de Abraão como que espelhando a minha própria vida. Porque muitas vezes na minha vida, irmãos, eu já agi como Abraão agiu. Muitas vezes na minha vida, eu já tentei resolver problemas com a minha própria mão. Muitas vezes na minha vida eu tentei fazer com que a promessa de Deus se cumprisse do meu jeito. Mas eu tenho aprendido ao longo dos anos que quanto mais a gente faz isso, pior ainda as coisas. E quando a gente olha então para a vida de Abraão, a gente entende que Deus tem sempre o tempo dele, a hora dele, mas Ele nunca deixará de cumprir as suas promessas. Deus, Ele renovou a promessa para Abraão e para Sara, e Deus disse, olha, quando eu disse que vocês vão ser pai de nação, eu disse que vocês dois vão ser. Por que vocês colocaram Agar no meio? A promessa é para vocês dois, é de vocês. É de vocês que vai ser gerada uma nação. E Deus renovou a promessa. Então nós conhecemos a história, depois de 25 anos de espera, Sara ficou grávida. E Deus trouxe o Isaac. E Deus disse, Abraão, essa é a promessa. Eu estou cuidando de vocês. Não precisa vocês tomarem uma decisão achando que eu esqueci o que eu falei. Eu continuo cuidando de vocês. Eles tiveram aquele filho, e aí nós chegamos no monte mais alto, eu digo que o pico mais excelente na vida de Abraão, que é quando Deus diz para ele, Abraão, toma agora o teu único filho e oferece em sacrifício. Aqui, irmãos, a gente vê bem claro na vida de Abraão que ele está crescendo em fé. Ele errou muito, mas ele está crescendo. Porque quando Deus pede o bem mais precioso, quando Deus pede para ele, aquele que foi fruto de preocupação e que levou Abraão a errar, Abraão poderia dizer agora de novo, Senhor, não. Demorou tanto para essa promessa chegar, e agora o Senhor está pedindo para eu ir sacrificar essa promessa. Sabe-se lá como as coisas vão acontecer então. Irmãos, mas a Bíblia diz que Abraão, bem cedo, no dia seguinte, ele toma o seu filho e ele leva para o sacrifício. Ele vai para o monte que Deus mostrou para ele. E ele edifica o altar, coloca a lenha e deita o Isaac. E ele está pronto para sacrificar. Veja que Abraão aqui, irmãos, ele não está preocupado mais se a promessa vai ou não vai. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus 11, que diz que quando ele levou para o sacrifício, olha o que diz Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaac.
Ele levou Isaac, ele edificou o altar, ele deitou Isaac, ele pegou o cutelo. Para Deus, ele ofereceu Isaac, embora ele não tenha matado Isaac. Mas para Deus, Deus recebeu aquela oferta. Deus disse: eu sei que você me ama, porque você não me negou o seu único filho. Veja o que diz a palavra: aquele que havia recebido a promessa, ofereceu o seu unigênito. Olha essa palavra unigênito, o que quer dizer unigênito? Filho único. Se ele tinha a promessa, se ele tivesse 3 filhos, ele podia dizer: eu ofereço esse, Deus vai cumprir com os outros. Mas era o único, e a promessa envolvia o único, porque a Bíblia diz aqui: embora Deus lhe tivesse dito, em Isaque será chamada a sua descendência. Era Isaque, e Deus pediu o Isaque, e Abraão levou o Isaque. Eu quero finalizar aqui, irmãos, justamente perguntando para cada um de nós: será que nós estamos dispostos a entregar qualquer coisa da nossa vida, se Deus pedir? Ou a gente tem dúvida se Deus vai cuidar? Se Deus te pedir hoje aquilo que você tem de mais precioso, você entregaria para Deus? Você teria essa confiança de entregar para Deus e dizer: Senhor, eu te entrego, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu te entrego, Senhor, porque sei que isso não vai fazer falta, porque o Senhor está cuidando de mim. Se você não é capaz de responder afirmativamente a esta pergunta, você está convidado a, junto comigo, aprendermos através da vida de Abraão. Abraão errou, Abraão duvidou, mas lá na frente, quando Deus lhe pediu o bem mais precioso, aquilo que envolvia a promessa, além de ser a coisa mais preciosa para Abraão, era o que envolvia diretamente a promessa. Ele disse: Senhor, eu entrego, porque eu aprendi que o Senhor nunca deixou de cuidar de mim. O Senhor nunca deixou de cuidar para que a tua promessa se cumpra na minha vida. Irmãos, se eu dissesse para os irmãos, se não fosse o cuidado de Deus, essa promessa de eu estar aqui hoje pregando, nunca teria acontecido. Quantas vezes na minha vida eu tentei tomar outros rumos, mas Deus sempre estava ali, velando para cumprir promessas feitas na minha vida há mais de 40 anos atrás. E você não estaria aqui também se Deus não estivesse cuidando para que as promessas dele na sua vida se tornassem e ainda se tornarão realidade. Então descanse no cuidado de Deus. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões que Deus não mandou você tomar. Ainda que tudo esteja tão escuro, ainda que Deus tenha te levado a um lugar e você tenha dito: Senhor, mas estava tão bom lá como eu estava. E agora o Senhor mudou as coisas na minha vida e parece que as coisas ficaram tão difíceis. Não deixe a voz do medo dominar a sua mente e o seu coração. Quando essa voz gritar no seu ouvido e disser para você: e agora? Você vai dizer com segurança: e agora está tudo bem, porque eu tenho um Deus que cuida de mim.
vai ficar tudo bem, porque Deus continua cuidando de mim. Vamos nos colocar em pé. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos. Fale com Deus agora. Querido Deus, como é bom, Senhor, estarmos na Tua presença. Como é bom, Senhor, nós ouvirmos a Tua voz. A Tua palavra, ela é viva, Senhor, ela é espada, ela penetra. E nós Te louvamos, ó Deus, porque esta palavra tem nos ensinado nesta noite, através dos erros e acertos na vida deste patriarca, o pai da fé, Abraão. Senhor, quantas vezes também nós temos agido com dúvidas, com medo do amanhã, preocupações com o amanhã, preocupação com a nossa vida, preocupação com a nossa saúde, preocupação com a nossa aposentadoria, preocupação com os nossos filhos, às vezes, Senhor, de maneira tão exagerada. Pai, que nós possamos confiar que o Senhor está cuidando de nós. Não há motivo para temor, não há motivo, Senhor, para esta insegurança muitas vezes. Não há motivo, Senhor, para essa ansiedade que tenta nos dominar, porque o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está velando pela Tua palavra para se cumprir na nossa vida. O Senhor está cuidando para que as Tuas promessas se cumpram uma a uma na nossa vida, Senhor. Então ajuda-nos a confiar em Ti plenamente, a confiar no Teu cuidado, a confiar, Senhor, na Tua provisão. Em nome de Jesus, eu oro a Ti e Te agradeço. Amém e amém, Jesus.